Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Livro de Geografia, páginas 168 e 171, e também tem algumas atividades complementares. Página 168. Número 1. Por que você acha que as sociedades humanas despejam o lixo e o esgoto nas águas dos rios? É a ideia que vocês têm a respeito do assunto, tá bem, sexto ano? Levando em consideração, fatores históricos, eu trouxe aqui apenas uma sugestão, tá? Como os rios se movimentam, isso dá a impressão de que o lixo e o esgoto são carregados para longe, deixando as águas locais limpas. Além disso, durante muitos séculos, a humanidade não conhecia a origem de doenças ocasionadas pela água contaminada. Ou seja, então a humanidade também não tinha a preocupação em fazer a preservação, Com o passar do tempo, com a evolução da medicina, que essa preocupação veio à tona. Número 2. O rio que corta ou está nas proximidades do município em que você mora é um rio limpo ou poluído. Por quê? Bom, gente, também é uma resposta pessoal, tá? Mas geralmente todos os rios que passam dentro de uma cidade, principalmente os grandes centros urbanos, são rios extremamente poluídos. A gente tem que lembrar que a água, ela não é estática, Que a água ela está em constante movimento, transportando o material o tempo inteiro. E como nós vimos, a água sai de um rio, cai em outro rio, cai no oceano, infiltra para o lençol freático, que abastece outros rios, que abastece o oceano. Então, assim, não adianta a gente pensar, poluiu só lá na cidade onde eu moro, aqui não. Se existem rios nas proximidades que receberam dejetos, que receberam esgoto, que foram poluídos, provavelmente outras águas também foram poluídas. Existem algumas exceções nos grandes centros urbanos, que foram rios que tiveram todo um trabalho de despoluição. Esse serviço de despoluição, esse projeto de despoluição aconteceu muito na Europa, em rios como o Rio Reno, como o Rio Tejo, como o Rio Tâmisa. Número 3. Converse com os colegas. Como poderíamos despoluir rios urbanos, rios que cortam grandes cidades, extremamente poluídos? Quanto tempo você acha que esse processo demora? Por quê? Também é uma ideia pessoal, é um pensamento seu, tá bem? De acordo com o que você acha que pode ser despoluído, quanto tempo pode demorar, mas geralmente é um processo extremamente lento, caro, muito demorado. A despoluição de rios urbanos é um processo longo, caro e que implica o tratamento de todos os detritos e elementos contaminantes orgânicos, biológicos, químicos que foram jogados ali. Página 171. Número 1. O que aconteceria se um lago deixasse de ser alimentado pela água de um lençol freático ou por um rio? Ele se tornaria um lago salgado e, com o tempo, poderia até desaparecer, se a evaporação ou o uso de suas águas fossem muito intensos. Vamos lembrar, gente, um lago ele se forma em uma grande depressão. Se o lençol freático reduz o nível da água, não dá conta de abastecer este lago, e se o regime de chuvas também diminui, principalmente em elevadas temperaturas, o processo de evaporação ele é mais intenso. Então a água vai evaporar e o que vai sobrar neste lago são sais, a concentração de sais. Então esta água ela vai ficar muito salgada. Número 2. Consumir água retirada de lençóis freáticos pode ser ruim para a saúde? Por quê? Nesse caso aqui, gente, essa pergunta consumir essa água direto, tá? Sem passar por tratamento, sem passar por filtragem. Em geral, sim, pois esses corpos de água, por se localizarem mais próximo da superfície, sofrem com a poluição dos solos, que acabam contaminando a água. Isso pode trazer doenças para quem a bebe.
Por isso, o ideal é tratar a água antes do consumo por meio da filtragem ou fervura. A gente tem que lembrar também que essa água é mais superficial também, ela recebe contaminação por conta da agricultura, né? Os agrotóxicos que são jogados na lavoura, eles acabam infiltrando, né, com a própria água que vai irrigar a agricultura ou mesmo com a água da chuva, que vai infiltrar pelo solo e chegar até o lençol freático. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Diferencie rios perenes de rios temporários. Os rios perenes, sexto ano, são aqueles rios que não secam, mesmo no período de estiagem. Vou dar um exemplo claro, é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio perene e extremamente importante para a região nordeste do Brasil. No período de longas estiagens, né, de secas prolongadas, vários rios na região nordeste se tornam secos, né, porque não são abastecidos. Então, o Rio São Francisco é importante porque ele abastece grande parte do semiárido nordestino e ele é um rio perene. Já os rios temporários são aqueles rios que são abastecidos no período de chuva e que secam durante a estiagem. Número 2. Caracterize as principais partes de um rio e faça o desenho no caderno. Eu trouxe aqui para vocês, tá? A imagem das principais partes de um rio. Inclusive trouxe mostrando o relevo também, que este rio ele nasce nas regiões mais altas e vai criando o seu percurso, traçando o seu percurso até chegar nas regiões mais baixas. O caminho por onde este rio passa é o leito, né? Aqui está mostrando basicamente uma bacia hidrográfica, tá, gente? Pode até ser uma microbacia, mas é uma bacia hidrográfica. Vejam que tem um rio principal e tem os afluentes deste rio e subafluentes também. Então, nas partes deste rio nós temos a nascente, que é onde esse rio ele surge. Nós temos os afluentes que abastecem o rio principal. Nós temos os subafluentes que abastecem o afluente. Temos também a região de várzea, né, aquela região mais baixa, próxima ao leito, e que pode ser inundada em períodos de chuva, em período de cheia. Temos também as margens direita e margem esquerda. Nós vamos ter o leito de um rio. O leito do rio é o percurso por onde ele passa, é o caminho. Tem os meandros, né, que são essas curvas esculpidas no solo pelo processo erosivo da água do rio. E temos a foz do rio. A foz é o local onde o rio ele vai desembocar. Pode ser um lago, pode ser outro rio, ou pode ser o oceano. E essa foz, sexto ano, ela pode ser em delta ou pode ser em estuário. A foz em delta é quando a água, para chegar em outro rio ou no oceano, ela vai criando caminhos, vai criando essas ramificações aqui, estão vendo? Já a foz em estuário é quando não tem essas ramificações, há uma ligação direta com o mar. Geralmente, nessa foz em delta, formam-se algumas ilhas. Tem outros desenhos aqui para vocês verem o que é a foz em delta mais claramente e o que é a foz em estuário. O rio Amazonas, ele tem uma peculiaridade. Ele tem tanto a foz em delta quanto a foz em estuário quando ele deságua no Oceano Atlântico. Então, nascente, onde o rio surge, foz, onde o rio desemboca em outro rio ou no oceano, leito, percurso por onde o rio passa, margem, porção de terra à direita e esquerda de um rio, afluentes que abastece o rio principal, subafluente abastece os afluentes. O que é uma bacia hidrográfica? Como pode ser classificada de acordo com o fluxo de água? A bacia hidrográfica, gente, é uma área, né, que é abrangida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, igual a imagem das partes de um rio que nós vimos agora mesmo. O fluxo de água pode ser exorreica, endorreica, criptorreica e arreica.
Exorreica, pessoal, é quando as águas do rio desaguam direto no oceano ou direto no mar. Endorreica é quando as águas dessa bacia não atingem o oceano, desaguam dentro do continente, pode ser em outro rio, pode ser em um lago. Criptorreica é quando essas águas elas infiltram, né, principalmente em regiões kársticas, em regiões de cavernas, e a reica é quando há essas águas da bacia, a evaporação é muito rápida. Geralmente, esse tipo de bacia arreica acontece em regiões semiáridas ou em regiões desérticas também. Número 4. Dê exemplos de rios que foram despoluídos e onde eles estão localizados. Rio Tejo, Lisboa, Portugal. O rio Cheonggyecheon, né, na Coreia do Sul, em Seul, né, na capital da Coreia do Sul. O rio Reno. O rio Reno, gente, ele passa por diversos países na Europa, tá? O rio Tamisa, em Londres, no Reino Unido. Depois vale a pena até vocês pesquisarem, né, na internet, jogar no Google, este rio, Cheonggyecheon. Vocês vão perceber a mudança na região desde onde este rio passa. Ele estava completamente contaminado, completamente poluído, e esse projeto de despoluição criou, inclusive, um ambiente de recreação para a população. Número 5. O que são os lagos? Como são formados? São grandes volumes de água cercados por terra. São formados pela acumulação de água numa depressão de rocha impermeável, vamos lembrar que a água não passa, ou pela água que é impedida de escoar por uma morena, né? São os depósitos glaciais, como nós vimos lá na erosão glacial, ou a lava solidificada. Número 6. Caracterize o lago de água doce e o de água salgada e dê exemplos. O lago de água doce, gente, ele tem um rio emissário. O lago nasce neste rio e escoa parte desta água, ou seja, ao transporte desta água, então, essa água, parte dessa água desse lago também vai evaporar, porém não vai haver concentração de sais, porque esses sais estão sendo liberados com esse rio emissário. Um exemplo é o Lago Vitória, na África. O lago de água salgada não tem por onde escoar a sua água. Então, o que acontece? Quando há a evaporação da água, vai havendo uma concentração de sais neste lago. Um exemplo é o Lago de Assal, também na África. Número 7. Como são formados os depósitos de água subterrânea? São os aquíferos, tá bem? São formados pelo acúmulo de água das chuvas que infiltra no subsolo. Pode levar milhões de anos para serem formados, tá bem? É um processo lento. Número 8. Quais são os tipos de lençóis de água subterrânea? Bom, existe o lençol freático, que é aquele que está mais próximo à superfície, né? Aquele que é mais fácil de ser poluído. E existe o artesiano também, que se localiza a maiores profundidades. Esse artesiano ele é também chamado de preso, cativo ou confinado. Suas águas estão localizadas entre camadas de rochas impermeáveis. Número 9. Segundo pesquisas de 2015, da Universidade da Califórnia, 1/3 dos principais aquíferos do mundo estão estressados. O que isso quer dizer, gente? Que o volume de água, pessoal, que está sendo retirado desses aquíferos, né, está sendo superior ao volume de água que está abastecendo estes aquíferos. Então, está tendo uma retirada maior do que o abastecimento. Esses aquíferos, principalmente, eles estão localizados ali na Península Arábica, tá? No Oriente Médio. Número 10. O sistema aquífero grande Amazônia, o Saga, né, e aquífero Guarani estão localizados em qual estado do Brasil? No caso, em quais estados, né, que abrange vários estados. O Saga, ele está localizado no estado do Acre, no estado do Amazonas, pega um pedacinho aqui de Rondônia, no estado de Roraima, Pará e Amapá.
O aquífero Guarani, ele está localizado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Tá aqui então os estados certinho para vocês fazerem a correção se for o caso, tá bem? Número 11 está pedindo para fazer o desenho do mapa do Brasil e delimitar as 12 regiões hidrográficas. Aguardo então o desenho de vocês, tá bem? Fico por aqui então, vou finalizar a aula, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.